entrando aqui para começar nosso encontro de hoje. Inclusive hoje com uma convidada para lá de especial. Aliás, essa semana, gente, recheada de um conteúdo muito, muito rico. Eu convidei mulheres que eu admiro demais, que eu amo, que eu tenho experiências muito ricas com cada uma delas. E hoje, mais uma vez, nós teremos aqui uma convidada que até eu vou contar um pouquinho da experiência que eu passei com ela, Patrícia Sanguita, que, meu Deus, teve a iniciativa e a coragem de realizar um retiro chamado Retiro Mulher Medicina, que mudou absolutamente a minha vida, que eu tive a honra de participar ano passado, e ela vai contar um pouco sobre a experiência dela como médica. É uma médica totalmente fora da caixa. Patrícia Sanguita, médica integrativa e mentora de médicas não convencionais, vai estar então hoje nessa live com a gente, aqui nessa semana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, uma semana que foi criada inclusive com o objetivo da gente resgatar a essência da mulher. E é muito sério isso, porque quanto mais eu atendo em consultório, quanto mais eu trabalho aí com mulheres, eu trabalho com muitas mulheres, trabalho com homens também, mas trabalho com muitas mulheres, e eu vejo como que a gente se perdeu da nossa essência, do nosso ciclo, da nossa forma linda, que é essencial da mulher e que no decorrer aí de todas as gerações, todas as coisas que foram acontecendo, e foi importante, foi natural a gente ter se perdido da gente mesmo. Os homens também se perderam deles, né? Acho que é uma característica do ser humano a gente ter se perdido da nossa essência. Mas a intenção, né, o objetivo então dessa semana é realmente a gente olhar com muito carinho para essa mulher que existe em nós, para as mulheres que estão ao nosso redor e conseguir olhar, enxergar nelas, além do aparente, essa força geradora de vida, essa força criadora que é tão maravilhosa. Então o tema de hoje é a mulher curadora que tem em todos nós, com Patrícia Sanguita. Eu vou convidar cada um de vocês a multiplicar essa live, lembrando sempre que quando a gente passa para os nossos amigos, para as pessoas que a gente ama, ou mesmo para algumas pessoas que às vezes aparecem ali, ó, você vai na setinha ali embaixo, quando você vai fazer o envio, às vezes 3, 4 pessoas que estão ali, você envia e você nem imagina o bem que você pode fazer, porque às vezes essa pessoa não necessariamente vai entrar na live, às vezes ela não está pronta para ouvir o conteúdo e tudo mais, mas ela vai acabar vendo algo sobre mim, ela vai acabar vendo algo sobre constelação familiar, sobre barra de axis, porque ela vai chegar de alguma forma para isso, visto que você movimentou essa conexão para ela, entendeu? E eu recebo muitos relatos de pessoas falando que realmente mudaram de vida, às vezes por causa de uma live, de uma palavra que acabou entrando ali na live e recebeu uma luz, sabe? E eu tô aqui mandando para várias pessoas porque eu me empolgo, eu queria mandar para todas que aparecem aqui, mas eu vou mandando para algumas e a gente já começa, tá bom? Já vou chamar a doutora Patrícia, já vi que ela está aqui. Inclusive a doutora Patrícia, gente, eu devo acrescentar aqui que ela lindamente cedeu o horário que ela faz lives, né? Todos os dias de manhã ela faz lives para as médicas e essa mentoria online que ela faz, ela contribui muito aqui no Instagram e ela cedeu o mesmo horário que ela faz para estar aqui com a gente. Então é uma grande honra ter essa possibilidade de recebê-la aqui, tá bom? Então vamos lá, doutora Patrícia já entrando com a gente ao vivo, sem mais delongas, como diz, né? Eu vou escrever o título aqui. Perfeito. Agora sim, agora tá Tá melhor. bem melhor. Sim, tudo na vida vem amigo, facilidade, alegria e glória, até a internet falhando tem seus propósitos, né, Paty? E a gente está Pode continuar sensível. falando, e aí eu vou entrando assim que você sentir, tá? Tá, então, bom, eu que estava contando um pouquinho, Paty, de como a gente se conheceu, porque na verdade eu sou uma pessoa que estou sempre buscando, né, desenvolvimento pessoal, estou sempre buscando me curar. Eu acho que quando a gente vai ajudar os outros, acho que a essência de tudo é a gente se tratar primeiro e e a gente entender isso é muito importante. Eu lá nas minhas buscas, querendo fazer um retiro, querendo fazer um movimento mesmo de me recolher e ser cuidada, eis que eu estava, inclusive na época do meu aniversário do ano passado, e aí eu pesquisando na internet, vendo alguns lugares muito legais de retiro em Florianópolis, que eu nem conhecia e tudo mais, acabei chegando no Mulher Medicina, que é o retiro que a doutora... Foi o universo totalmente, né?
Não tem dúvida nenhuma de que foi o universo que me mandou, porque a Paty estava fazendo o primeiro retiro Mulher Medicina. Eu me conectei com ela de uma forma assim surreal. Eu não tinha dúvida nenhuma de que eu tinha que participar desse retiro. Eu não conhecia muito profundamente a história da doutora Patrícia, né? É, a Bia tá falando que o seu som tá baixo, Paty. Não sei Ah, eu vou se. chegar mais Isso, para ver se... isso. E aí, enfim, eu tive essa experiência de ir lá no retiro, de ser cuidada por ela e pelas mulheres lindas que estavam com ela. Inclusive, a Leila já chegou aqui também. A gente teve, né, a Roberta e algumas mulheres, na verdade, todas as mulheres curadoras lá. E ali eu encontrei, inclusive, meu grupo, né? Eu encontrei pessoas que falam a mesma língua que eu, pessoas que entendem que a essência da mulher, que a essência desse ser curador que tem em todos nós, ela pode ser algo natural e não algo que a gente se fecha. Então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos desmistificar aqui o termo bruxa. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas às vezes confundem as coisas. E eu queria, Paty, que a gente até trouxesse um resgate mesmo dessa história, sabe? Eu estou aqui com Brumas da Ilha como ancoragem do nosso encontro. Eu acredito que você não chegou em Florianópolis por acaso também, né? Eu acredito que todo o seu trabalho como médica integrativa e mentora de médicas não convencionais é algo muito extraordinário. E como a gente está fazendo uma semana de lives em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que tem o objetivo, essa semana de lives, ela foi criada com o objetivo da gente resgatar a nossa essência como mulher e as pessoas que, né, os homens que estão aqui, que vão nos assistir também, eles poderem enxergar a mulher além do aparente. Então, Paty, que honra, que alegria ter você aqui. Para mim, realmente é inexplicável ter a sua presença nesse dia de hoje. Para mim é um marco, inclusive vou chorar. Nossa, Fica à chora, chora. vontade. Suas lágrimas curam. Olha, se eu for levantar para pegar o fone, vai demorar muito, então eu vou falar um pouco mais alto para tentar trazer essa minha voz um pouco mais alta, tá? Se ainda tiver muito baixo, vocês me contam. Tá, para mim tá bom. Então, gente, bom dia, né? Assim, para mim também é uma grande honra. A Paula tem uma capacidade muito grande, né, de trazer conexões muito incríveis, né? Ela faz a gente se conectar com pessoas muito incríveis e é porque ela é uma pessoa muito incrível também. E eu pude presenciar muitas curas, né, Paula? Assim, muitas curas e eu fiquei muito honrada de poder participar disso junto com você. E muito honrada de você ter chegado até a Mulheres Medicina. Tanto é que a gente está agora com o segundo retiro para a semana que vem. E eu tenho trazido muito essa inspiração. Quem chega é quem realmente precisa estar ali naquele momento, né? Foi um processo muito profundo de resgate mesmo dessa medicina que está dentro de todas nós. A mulher por si só, né? Todos nós, independente se a gente nasceu em um corpo biologicamente feminino ou masculino, a gente tem potências, né, dentro de nós da energia feminina. Todos nós temos as polaridades feminina e masculina. E a polaridade feminina em si, ela tem uma característica muito forte, que é essa de conexão com a criatividade, com a vida, né? Então, assim, o fato do feminino gerar a vida traz essa conexão da nossa polaridade feminina muito intensa com a vida. Então, assim, nós que nascemos biologicamente femininas, muitas vezes, nem sempre, né? A gente tem uma forte energia feminina. E essa energia feminina, ela faz com que a gente consiga acessar, por exemplo, um tipo de inteligência que é uma inteligência mais lunar, mais intuitiva, que não a gente vem de um processo muito de racionalização da vida, né? A gente quer explicar a vida só pelo racional. Não que isso não tenha tido a sua importância, mas a experiência do a experiência que a gente retiro, a experiência do sentir, ela é tão forte, tão curativa e tão intensa quanto a da razão. Então, o equilíbrio da cura, hoje eu vejo, é muito sobre isso, é sobre você saber reconhecer os seus sentidos e trazer aquilo dentro da sua racionalidade, dentro dos seus conhecimentos, né? Dentro do que você já estudou. E todas nós
temos uma avó que dava chazinho, uma tia benzedeira na nossa história, com certeza, alguma coisa nesse sentido, né? É, isso é por quê? Porque a mulher em si, ela tem ela é um mistério para o masculino há muitos séculos, né? Aliás, a vida toda ela é um mistério para o masculino, porque ela gera vida, ela sangra sem morrer. Então, assim, todos os simbolismos que vieram em volta da mulher são muito grandes ao longo do nosso resgate histórico. E a gente não pode deixar de entender a importância dos símbolos. Então, no antigo tempo que a gente não tinha o racional para explicar tudo, as pessoas explicavam com histórias, com símbolos, com arquétipos, e isso foi criando, né, todo o inconsciente em relação ao feminino em si. Que não é que aquele tipo de inteligência era pior, só era, por exemplo, as grandes medicinas, né? É, isso, filhos biológicos ou projetos, é isso mesmo. As grandes racionalidades médicas, tipo medicina tradicional chinesa, Ayurveda, a antroposofia é mais racional, mas principalmente a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda, que tem 5.000 anos. Não é que elas não tinham, elas não funcionam, elas têm e usam um tipo de inteligência mais intuitiva, porque naquele momento eles não tinham como fazer experimentos científicos e acesso a tudo que a gente tem hoje. Então, a nossa inteligência enquanto mulher, ela tem muito dessa inteligência intuitiva, essa capacidade de sentir os espaços, de sentir as pessoas, de entender a vibração, né? De fazer uma oração e aquilo trazer uma cura para a pessoa. Então, dentro de nós, esse poder criativo, né, que sim, são filhos, né? Filhos ou filhos projetos, vários filhos que a gente, né, tem uma gestação, assim. Tudo isso faz com que a gente acesse muito facilmente esse mundo do mistério, né? Que não é um mistério em si, que a gente sabe que é um mundo que ele pode não ser visto, mas que é o pensamento, é o sentimento, é a frequência, tudo isso. As mulheres, né, elas por terem esse aspecto de cuidar da família, né, ao longo de milênios e milênios, elas traziam muito esse conhecimento das plantas, porque não tinha médico, né? Assim, a minha avó mesmo, ela foi uma curandeira assim, não cheia mesmo, ela não tinha acesso a médico, então ela tinha que estudar, entender assim, ela não sabia nem ler, mas ela sabia o que cada uma daquelas plantinhas ali faziam e como que elas atuavam e para que elas serviam, né? E assim, muita coisa foi acontecendo. E todas nós trazemos esse registro ancestral, né? Você que trabalha com a constelação sabe disso mais do que eu. Todas nós trazemos esse registro ancestral e trazemos essa potencialidade muito clara, que é essa potencialidade de cura. Que nesse tempo agora o negócio explodiu, né? Quantas curadoras estão se reencontrando, né, com a sua essência? Então, esses dias mesmo eu estava fazendo uma análise sobre mim, né? Pensando assim, será que se eu fizesse medicina, eu teria chegado nesse lugar da mulher medicina? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tantas mulheres de medicina que fizeram, sei lá, biologia, letras, né? Que fizeram outros caminhos, ou que não fizeram uma faculdade, que já partiram direto para o trabalho com terapias e tal. E aí eu falei, será que eu vou chegar nesse lugar? E aí eu penso, é bem provável, porque a gente busca muito a nossa autocura. E a partir do momento que a gente busca a nossa autocura, a gente começa a encontrar um monte de ferramentas que servem para ajudar. Isso aqui pode ajudar meu companheiro. Isso aqui pode ajudar meu filho. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí a gente começa a querer ajudar todo mundo, porque isso é natural do ser humano, mas nós, mulheres, temos isso assim, né? Muito claro, muito definido. E aí a gente vai fazendo esse movimento e buscando isso, né? Assim, enfim, são muitas possibilidades que a gente traz a partir do momento que a gente começa nosso caminho de autocura. Ele nos leva a essa mulher curadora que desperta, né? Eu tenho uma amiga que até vem para o retiro agora, e ela fez enfermagem e depois ela fez pedagogia. E hoje ela fala assim, eu estou me descobrindo bruxa. E assim, o que é se descobrir bruxa, né? Assim, se a gente for pensar.
E você quer falar alguma coisa? Senão, Não, pode é, continuar. E daqui a pouco eu vou fazendo umas. Porque a linha de raciocínio era justamente essa. Eu ia falar para vir para esse termo, para a gente começar a falar um pouquinho sobre ele, que você já está falando. Então vamos nessa. e assim, infelizmente a gente tem, né? O que que a gente tem assim, as bruxas assombrando crianças, né? Todas as histórias do negativo em relação dessa mulher, em relação a Hum, essa mulher que foi trazida para o nosso inconsciente como algo ruim, né? Má. Como aquela mulher do mal, tal, né? Então, se você fala bruxa é assustador, porque aquilo pode te remeter inconscientemente a alguma coisa ruim, né? Uhum. E mas, na verdade, bruxa é um termo que foi usado, né, assim, que foi usado pelos homens, né? De uma certa forma, isso representa um movimento que naquele momento era muito maior do que esse, um movimento bem patriarcal, bem machista, bem, né, de colocar a mulher como um ser inferior. E todas as mulheres que tinham esse destaque de fazer alguma coisa na linha. É claro que existiam diferentes mulheres trabalhando com as energias da natureza, né? Porque a bruxa ela sabe mexer com as energias da natureza, ela sabe, ela conhece os elementos, né? Ela, ou não, às vezes era simplesmente aquela mulher que tinha um jardim de flores no seu quintal e fazia chás a partir daquelas flores. Ou às vezes era simplesmente aquela moça muito bonita e só de passar, né, pela rua, ela já exalava sedução. Então, todas essas mulheres foram colocadas no mesmo balaio e chamadas de bruxas, né? E bruxas Ô, era um termo Paty, que eles usavam. deixa eu só fazer um adendo. Ou então também mulheres que têm essa intuição, que talvez não soubesse nem a parte das plantas, ou talvez não soubesse nem tanto desse poder, mas que usavam essa intuição, essa conexão para ajudar outras pessoas, né? Acredito também. Às vezes por uma Exatamente, oração e né? outras coisas, né? Uhum. A oração, a intuição, porque usavam isso de uma forma que naquele momento não era compreendido ou aceito pela igreja, que era o poder Hum, dominante, né? Então, uhum. assim, se a mulher tinha uma forma de oração que era um culto ao sol, por exemplo, isso era totalmente, isso feria totalmente aquilo que a Igreja Católica trazia como correto, né? Então, ela Uhum. era e poderia ser chamada de bruxa. E ao ser chamada de bruxa, a gente teve, né, tudo que veio sobre isso, a Santa Inquisição, né, as mulheres sendo queimadas, caladas, massacradas, né, enfim. E tudo isso povoando ainda o nosso dia hoje. Então, quando a mulher hoje se reencontra com essa bruxa, na verdade, é esse reencontro com essa sua intuição, com essa capacidade de trabalhar com a natureza, seja com plantinhas, né? Seja com fitoterapia, com florais, essa busca pela natureza, essa volta pela natureza, para a natureza, né? Porque assim, o elemento racional, quando ele entrou no processo, ele nos desconectou do natural. E o natural fazendo a nossa de reconexão com o natural. Não é? Tudo é natural hoje, a parte natural, né? Não sei o que é natural. Uhum. Então a gente fica no natural de novo, porque a gente se perdeu disso. E a busca da natureza da própria mulher, que a gente se perdeu dela, pelo tanto que nos foi colocado como a gente deveria ser. Então Uhum. a gente não pode a história dessas mulheres que todas, aquelas que foram, né, massacradas, aquelas que levantaram sua voz, aquelas que enfrentaram o masculino, aquelas que agora hoje ressurgem e falam, nossa, mas espera aí, eu gosto de isso aqui, nossa, isso aqui não é, isso aqui é muito esquisito isso que eu estou sentindo. É só estudar, é só buscar, é só conhecer outras mulheres que também têm sentido isso, é Uhum. só estudar o seu feminino, né? Que você vai perceber que faz todo sentido. Um ensinamento muito simples, assim, que é a questão do ciclo menstrual. O ciclo menstrual, quando a gente faz faculdade, a gente não aprende nada direito. A gente aprende subir e descer hormônio. Ah, sobe hormônio, desce hormônio. Então, assim, como se a mulher fosse só o hormônio, né? A variação hormonal, ela define muitas coisas no corpo, mas a mulher, ela tem toda uma alteração da psique dela ao longo do mês. Ela tem toda uma alteração da percepção dela do mundo. Então, por exemplo, o período pré-menstrual, que é tido como algo muito difícil, e na verdade é mesmo,
mas ele também traz uma abertura de consciência, a intuição fica mais aguçada, ele também é um momento espiritual. Só que a gente só vai fazer esse resgate total mesmo dessa mulher curadora a partir do momento em que a gente conseguir resgatar uma outra grande perda que a gente teve nesse processo todo, que é a perda do sagrado. Então, o sagrado em si, ele ficou muito nas mãos de algum controle, né? Ou no controle de alguma igreja, no controle. É como se para acessar o sagrado a gente tivesse que ir assim, a alguma igreja. Não que isso não nos faça acessar o sagrado, isso nos faz acessar o sagrado. Uhum. Mas o sagrado é muito mais. O sagrado é quando sei lá, quando eu contemplo o mar, por exemplo, quando eu contemplo uma lagoa, quando eu caminho numa floresta. Isso é você estar com o sagrado, é você sentir isso internamente. Então, um dos primeiros, por isso que eu falo que é o sagrado e o feminino, porque são dois resgates que precisam ser feitos para a gente acessar esse lugar de autocura. Porque quando a mulher, ela vai para essa potência da cura, ela vai para se curar primeiro. Para curar, a primeira coisa que a gente busca é a cura da nossa ferida, né? Da ferida dessa alma ferida, né? E aí a gente vai por essa primeiro, como eu falei. Só que a gente tem um dom natural, a maioria de nós, altruísta, né? Então a gente quer levar isso para todo mundo. E aí começa todo mundo, né? Aí a gente tem hoje um boom de terapeutas, a gente tem hoje, né, assim, muitas pessoas indo para essa linha. Ontem eu falei uma coisa para as minhas alunas que, para desmistificar mesmo, né? Eu falei assim, olha, se todas vocês aqui que entraram nessa turma nova resolverem trabalhar com porque muitas vão para a linha da saúde mental feminina, né? Eu falei, olha, se todas vocês forem cuidar de saúde mental feminina, que é uma coisa que também é uma das coisas que eu mais cuido e tal, mesmo assim, estão precisando de mais o triplo de vocês no mundo, ou o quádruplo, porque o mundo Sim. ainda por mais que fale, nossa, mas tem tanta gente fazendo isso, não tem o suficiente, precisam de mais pessoas, né? Então, assim, a gente está falando especificamente da mulher, né? Não que o homem não tenha seu lugar, a polaridade masculina ela é necessária, tanto dentro da gente. É esse equilíbrio entre as duas polaridades que faz a minha potência de cura ela ficar realmente, ela exalar esse perfume que vem da intuição junto com a ação, né? Então, assim, é realmente esse equilíbrio das duas polaridades e elas são extremamente importantes em nós. E as duas têm feridas, né? As duas trazem, a gente traz feridas das duas polaridades. A gente está falando do feminino em si, da mulher em si, mas essa mulher ela precisa olhar para tudo aquilo que envolve esse seu feminino, né? E esse seu sagrado. Eu vejo que a gente não tem como olhar para o feminino se a gente não olha para a nossa mãe, né? Aquilo que você traz muito. Sim. Então, Ô, Paty, eu quero pedir para eu fazer umas considerações, aí depois a gente volta no ponto do olhar o feminino através da mãe, tá? Conforme você foi falando, me veio muito a comparação com os homens que a gente acabou aprendendo a fazer, né? Estava fazendo um resgate disso esses dias, nessas lives, e assim, claro, eu sempre digo que tudo que aconteceu por um propósito maior e trouxe a gente a ser quem a gente é hoje. Então, não existe, né, certo e errado, existem os fatos que aconteceram e o que a gente faz a respeito disso. Então, todo o movimento que trouxe a mulher a se perder dela e a se comparar com os homens acabou sendo uma grande força aí para a gente encontrar uma força, uma potência muito maior, inclusive, de ser curadora do que se não tivesse acontecido todas essas dificuldades, né? Eu gosto de puxar por esse lado. E graças a essa comparação que a gente acabou fazendo com os homens, se a gente não se percebe, até porque hoje a mulher ela tem uma força diferente. Hoje a mulher ela tem uma força de ação totalmente diferente, ela tem uma força de agressão, inclusive, muito potente, muito forte. E só que o que acontece? Igual você estava falando das polaridades, masculino e feminino. Até esses tempos atrás, você acompanhou essa história, eu fui lá na Sol, no Espaço Açucena, e eu fui fazer uma sessão com ela, né, que é uma grande curadora também, e ela diz o seguinte para mim, ela falou, Paula, você não precisa curar o seu feminino, você precisa curar o seu masculino.
Eu falei, nossa, gente, que importante isso, né? E quando ela falou isso, veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, gente, olha só, né? Olha como que nós mulheres estamos. E eu atendo muitas mulheres também, então tomando anticoncepcional a vida inteira para não menstruar, para estar disponível sexualmente o tempo todo e não ter problema de não estar disponível, para não ter TPM. Eu mesma, agora estou começando a conhecer o que é TPM, porque eu nunca tive. Eu enchi a boca para falar, eu não tenho TPM, eu não sei o que é isso. Mas lógico, eu tomei um anticoncepcional que não menstruava desde 17 anos. Eu não sei, nunca tive relacionamento com o meu corpo, com o meu ciclo. E eu estou trazendo isso para você e para nós aqui, para a gente refletir, porque assim, essa comparação que a gente fez com os homens e que a gente faz, se a gente não se conectar com a nossa consciência, se a gente não tiver presente, a gente faz uma comparação muito dolorida e muito inadequada, inapropriada, porque não tem como a gente se comparar com outro ser que tem todas as suas experiências, tem todas as suas coisas, suas questões, suas feridas, etc. Como que a gente vai se comparar com outro gênero que tem um funcionamento biológico, cerebral, totalmente diferente? Né? Então, eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho essa informação também, para daí depois a gente chegar no ponto da mãe que você estava trazendo, tá? Assim, a gente tem essa questão do masculino e do feminino. Eu brinco, né, desde sempre, que eu ainda não sei o suficiente. E eu falo isso, eu lembro em 2020, eu falando isso para as meninas, assim, ó, dando aula e falando, olha, eu tenho certeza que é nessa massinha aqui que a gente vai encontrar todas as respostas. Nessa massinha que vem feminino e masculino, mas eu ainda não estudei o suficiente. E hoje, 2 anos depois, eu falo, olha, eu já estudei bem mais, mas eu ainda acho que tem mais coisa para aprender. Mas não é, eu vejo que a gente tem uma mania de que, e aí vem a nossa questão com o intelecto, né? Ah, eu só vou saber isso quando eu estudar tudo, por exemplo, de Jung. Ah, tudo da antroposofia. A doutora Gudrun, da antroposofia, ela trabalha, né? Tô com esse livro para começar agora. Ela trabalha as forças do feminino e do masculino na nossa biografia. Quando elas aparecem, como elas aparecem, sabe? Então, assim, é muita coisa legal que a gente tem para aprender, mas a gente esquece uma coisa muito importante. A gente já tem uma sabedoria universal, que já Uhum. está em nós vezes, essa sabedoria é o que vai nos guiar muito mais do que todos os livros que a gente leu. E essa sabedoria, ela sabe os caminhos do masculino e do feminino em nós. Então, não adianta eu consumir todo o conhecimento do mundo se eu não tiver um momento para parar e respirar e sentir meu corpo, entendeu? Porque o meu corpo sente, o meu corpo sabe quando ele precisa descansar, quando ele precisa acessar a sua magia feminina e quando ele precisa da sua força masculina. Essas duas polaridades em nós, elas, né, se a gente for falar se a gente for trazer referências sobre isso, né? Por exemplo, o taoísmo é uma grande referência, né? Que é um dos embasamentos da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa foi um dos primeiros lugares que falou sobre isso. Tanto é que o equilíbrio para eles de saúde é o equilíbrio das duas polaridades. Ponto. Você está saudável, então ok. E para isso Falhou um pouquinho, você Paty. tem Você está saudável quando? Falhou um você está pouquinho. saudável Aqui. Uhum. quando o seu yin e o seu yang estão em equilíbrio, né? Então, E o assim, yin e essa yang, para é quem não sabe o que é, feminino e masculino. yin e yang. Que a gente precisa aprender, né? Que não necessariamente as pessoas sabem todos os conceitos, né? Às vezes eu esqueço. Então, o yin é o feminino e o yang é o masculino. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem. E olha, eu não sou uma expert em medicina tradicional chinesa, mas eu acho que faz todo sentido essa estrutura de falar que a nossa saúde ela depende desse equilíbrio harmônico entre dessas duas potências dentro da gente. E se você for olhar o símbolo do yin e do yang, depois você pode colocar para o pessoal ver, é aquele símbolo como se fosse dois peixes, um branco e um preto. Mas mais que isso, olha para dentro do branco. Dentro do branco tem uma bolinha preta. E dentro do preto tem uma bolinha preta. E dentro do feminino tem o masculino. Então, assim, eu acho que essas bolinhas elas trazem muito mais informações do que a gente falar que tem as duas polaridades separadas. Porque, na verdade, as duas polaridades elas podem estar separadas, mas uma contém a outra.
Ou seja, a gente não tem como excluir o masculino da nossa. A gente tem que honrar, como eu falo, tudo são momentos e processos da nossa evolução. Houveram momentos em que as mulheres precisaram tomar atitudes em que elas se posicionaram muito fortemente para garantir direitos, para romper com estruturas muito dolorosas de dominação. E só que isso, né, isso vai fluindo melhor, né? Isso vai evoluindo. Então a gente vai evoluindo no processo, no conhecimento do feminino, né? Honrando os movimentos que vieram antes. E essa saúde, que é esse equilíbrio do feminino e masculino, ela traz algumas características. Você tá me ouvindo, Paulo? Tá? Então, eu Ela tirei um traz pouquinho o algumas som porque características. começou um barulho aqui, só para não atrapalhar a tua fala, tá? Mas eu tô aqui sim. Ela traz algumas características que norteiam mais o feminino e outras mais o masculino. Então, o feminino ele tem mais a ver com a noite, com a lua, com os ciclos lunares, com a intuição, com o lado direito do nosso cérebro, é mais artístico, a nossa conexão com a arte, principalmente, com todo tipo de arte. Então, a arte de curar entra, né, nessa história. Então, é nossa conexão com a vida, né, com a criatividade. Então, o feminino ele traz todo esse poder que vem da criação, porque a gente cria, né? A gente faz, a gente gesta vidas, projetos, arte, né? Tudo isso. Ontem eu achei tão interessante um depoimento de uma das minhas alunas que entrou agora. Ela falou assim: olha, eu nunca tive filhos, mas eu estou há pelo menos 20 anos gestando alguma coisa que eu ainda não pari. Que eu sei que é um projeto, eu estou aqui para ver se você me ajuda a parir esse negócio, porque eu estou assim, há anos com a sensação de que eu estou grávida e que eu nunca pari. Eu falei, gente, isso é muito incrível. Eu nunca tinha ouvido algo dessa forma. E aí eu falei para ela, eu falei assim, então você vai se motivar com essa sua necessidade de parir esse filho, porque não é possível que você vai ficar mais 20 anos gestando sem parir, né? Então, é o masculino que faz. Não, o masculino em si é aquele que faz a gente conseguir ir para a ação. Então, a nossa polaridade masculina, ela é a ação, ela é o foco, né? O foco bem direcionado, né? Que dia que você falou isso para mim? Foi no dia que a gente foi, que eu não almocei com vocês, porque eu tinha feito um hambúrguerzinho de ervilha. Eu estava doida para comer meu ervilha. E aí a Paula, nossa, que masculino é saudável, você tem um foco bem direcionado. É a Sol que trouxe isso para mim, inclusive, a Sol do Açucena, e eu achei muito incrível que ela falou que o masculino ele tem um foco contemplativo e que ele celebra as próprias artes ali, né? Ela contou da história do homem que fez aquela cozinha de pedras e que no começo ela mesma falou, ai gente, pelo amor de Deus, ele tá muito devagar, será que ele vai ficar, não vai acabar nunca esse negócio? Ela ali acelerada, né? O meu masculino louco, né? Não estava saudável. E aí o homem Não. ali, ele colocava uma pedra, ele colocava, ele parava, ele olhava. E quando ele terminou, ele não precisou que ninguém dissesse para ele que o trabalho estava muito bom. Ele falou que o trabalho dele estava muito bom. E quando ela falou isso, eu falei, nossa, gente, que interessante, né? Quando a gente, então, está com esse masculino saudável, dos sintomas positivos aí é que a gente olha as coisas que a gente mesmo fez e além de ter essa capacidade de agir, como você trouxe, a gente também tem essa capacidade de se auto-reconhecer. Isso é uma característica do masculino saudável. Achei muito legal isso. E a gente vê o masculino o quanto é importante para ele fazer esse tipo de criar esse tipo de coisa, né? Tipo, montar uma cozinha, organizar um espaço, fazer esse movimento que leva ao foco mesmo. E isso, quando está saudável em nós, a gente tem uma ação direcionada e equilibrada. Por exemplo, eu não tive masculino saudável durante muito tempo. E aí eu ficava fazendo igual uma louca, sabe? Faz isso, faz aquilo, faz milhões, milhões, né? Hoje eu ainda faço muito, mas eu olho e falo assim, peraí, vamos ver, vamos organizar cada vez mais saudável. Eu falo, não, vamos fazer agora assim, vamos fazer primeiro isso, depois aquilo, sem pressa, sem loucura, né? Então, isso a gente vai curando, né? E esse equilíbrio dessas duas polaridades é um negócio que a gente vai passar a vida meio que assim, acessando e melhorando, porque a gente tem muita coisa que ainda precisa acessar e melhorar. Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui muito, muito, assim, muito importante em relação à mulher que cura é porque essa mulher, ela vai surgir em você, entendeu? E a maioria das mulheres vão ter isso. Assim, se eu disser assim,
todas vão ter, exceto aquelas que se fecharam para esse olhar, entendeu? Assim, todas vão ter um lugar de cura, porque isso é natural do ser humano, é natural da polaridade feminina. E isso se expressa. Então, às vezes, a mulher não quer olhar para aquilo, ela não tem paciência, né? E tal, e tá tudo bem, não é o caminho, no caminho dela. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ela se descobriu bruxa, né? Esse negócio de se descobrir bruxa é bem interessante. E ela se descobriu bruxa há algum tempo atrás, assim, a gente muito próximo e tal. Mas ela é muito jovem. E aí, o que que ela falou para mim? Ela falou: olha, eu preciso para o mundo real antes. Eu preciso ter um trabalho normal, eu preciso entender como, porque eu me preparei a vida toda. E agora, do nada, eu faço Theta Healing, eu faço Reiki, eu acho que é isso. Não, eu preciso entender primeiro o meu outro movimento. Eu achei super maduro, né? Ela me falar isso com 20 e poucos anos. E aí, ela está fazendo esse movimento. Ela está trabalhando no hospital, ela está fazendo esse movimento que ela disse que é importante para que ela possa fortalecer a mulher curadora que eu acredito que, na verdade, não, tá lá, né? Só que vai aflorar mais na maturidade da vida, na hora que ela se permitir. Uhum. Então, nós precisamos passar por várias experiências, assim. E todas elas são incríveis, né? Ontem também uma das minhas alunas, que eu falei, eu estava falando com meu marido da noite, eu falei assim, eu amo a diversidade dessas médicas fora da caixa, porque é cada uma mais maravilhosa e eu fico babando, sabe? E aí eu tenho essa outra, ela ela parece uma boneca, assim, de tão que o feminino dela é incrível, assim. Mas ela trabalhou com saúde prisional nos últimos 5 anos. Prisional? E ela gosta disso, e ela ama. Ela só parou porque ela se descobriu, tá se descobrindo bruxa. E aí ela quer um outro caminho agora para ela. E aí eu falei, uau, meu Deus, né? Então, assim, quantas coisas a gente não vive, e essas experiências não são fortes e importantes para a gente, né, desbravar essa mulher que brota aqui, que cura, que vai se descobrindo. Né? Então eu falo assim, olha, independente da profissão, eu tô dando exemplo porque eu convivo mais com médicas. Sim. Por exemplo, essa outra pessoa que eu falei, ela não é médica. A minha amiga que é professora, ficou muitos anos dando aula para criança e agora está voltando para as terapias. Então, assim, são muito, independente da profissão que a gente está, é esse lugar de gostar de se curar e de perceber que aquela sua autocura pode expandir para todas as pessoas. Uau, Por exemplo, eu que vou lindo fazer isso. a classe de Axis com você com um motivo muito egoísta. Eu quero que os meus filhos cresçam recebendo Livres. Axis toda semana, entendeu? Então, assim, eu quero. É totalmente egoísta o meu motivo. Eu não vou nem atender com o Axis. Eu quero, assim, usar. E aí eu falei pro meu companheiro, eu falei, olha, eu vou fazer primeiro e depois você vai. Eu quero alguém para aplicar em mim também. Por favor, por gentileza. Toda semana. Então, assim, eu falei, mas assim, eu não falei dando ordem, né, gente? É claro. Eu falei, olha, eu vou fazer primeiro porque eu vou mostrar para você o tanto que o negócio é bom. E aí, depois eu tenho certeza que vai fazer. Mas você sabe que até isso é engraçado, né? Porque olha o termo egoísta, como a gente também pensa nele quando a gente está fazendo algo pra gente, mas daí me vem aquele mandamento bíblico que diz, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, que acredito que é o grande mandamento consciencial de Jesus. Jesus veio trazer consciência, e aí não precisou mais nem dos outros mandamentos, porque amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Fechou, né? Mas amar ao próximo como a ti mesmo é o que você está fazendo. Porque se você parte da sua cura, se você parte do seu movimento de desenvolvimento, do desenvolvimento da tua casa, dos teus filhos, se você prepara os teus filhos, eu até me arrepio de falar, então você prepara os teus filhos para ir bem para a vida, para eles irem livres, para eles irem, porque a Access inclusive vai fazer isso, né? Liberar pontos de vista, deixar de essas crianças irem massificadas por verdades prontas da Matrix, e elas vão para a vida muito mais leves. Então você está fazendo amar ao próximo como a ti mesmo no nível mais potente dessa expressão. Né? E eu acredito que isso tem a ver com essa mulher, a gente liberar essa mulher curadora que tem dentro de nós. Pessoal, tá muito barulho? Porque eu tô ouvindo barulho aqui, mas eu não sei se vocês estão ouvindo muito barulho. Que tem alguém Não. fazendo uma reforma de vez em quando, aqui ele aperta acho que uma furadeira. Mas o que eu penso, né? Que quando a gente se assume como machucada, em primeiro lugar, né? Porque Machucado, exatamente. enquanto a gente não Chora, percebe que a gente... chora.
Enquanto a gente não percebe que nós precisamos de ajuda, o que que vai acontecer? Você vai para o masculino agressivo, você vai para uma polaridade disfuncional do teu feminino, talvez você vai usar a bruxa que existe em você de uma forma afrontadora para dizer, ó, eu curo, eu faço, eu não sei o que lá, mas enquanto você não se tratar de verdade, reconhecer humildemente, vulneravelmente, que você machucado precisa se tratar, você não vai conseguir, inclusive, liberar os seus grandes talentos e potenciais, né, Paty? Tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito daquele livro. É um livro que eu leio, releio, quero reler de novo. Gostaria de reler antes do retiro, mas acho que eu não vou conseguir, que é o Amar e Ser Livre, do Prembaba. Não sei se você conhece. Sim. Nesse Uhum. livro, tem umas coisas que eu gosto muito. Por exemplo, é que eu acho que poucas pessoas escrevem sobre sexualidade de uma forma tão saudável quanto naquele livro. Hum. É, e ele traz os três portais de cura. Então você chega ao mundo pelo portal do feminino e Ai, que o lindo. feminino que abre as portas para você chegar ao mundo. Mas você também veio com a potência do masculino, porque foi o masculino que pôs a semente, né, digamos assim, para você chegar. Então você chega ao mundo pelos portais do feminino e do masculino. E o terceiro portal é o portal de Deus, do divino, do sagrado, como você quiser chamar. Só que você só chega ao seu portal do divino se você tiver resolvido com o portal do feminino e do masculino. Se você acessar esses dois Uau. portais, do masculino e do feminino, curar, ou pelo menos caminhar na cura, assim, o máximo que você conseguir, você de fato consegue acessar a energia do sagrado. E eu acho isso muito, muito lindo, porque eu acho que isso contém uma grande verdade. Porque, assim, falar do sagrado, falar da iluminação é muito fácil, mas realmente viver, experimentar aquilo no seu corpo, aquilo aquilo, viver como que a gente falava? Inebriado pelo eu superior, né? Que a gente brincava lá Uau. no retiro. Aham, sim. Eu esqueci disso. Inebriado pelo eu superior é um negócio que a gente, para acessar, a gente tem que olhar para a ferida que é da nossa mãe, para a ferida do nosso pai, ir lá chorar, chorar, chorar. Vai ter dias que você pensou, tô curadaça, e de repente você tá Curadaço. chorando. Eu falei, teve um dia que eu estava na terapia, há duas Ah, semanas atrás, eu estava na terapia aqui, né? E aí, foi uns dias que a minha mãe estava aqui e a gente estava num momento muito bom, a gente está num momento muito bom, eu curei muitas coisas. Mas eu ainda estava na terapia chorando como uma criança, coisas da minha infância. Eu falei, gente, como assim cresce, né? Mas ao mesmo tempo, eu preciso chorar aquilo, entendeu? Então, assim, tá se achando a curada do negócio e, querida, tem mais coisa pra olhar. eu falo, gente, mas nossa, mas peraí, vamos lá então. Vamos olhar para isso, vamos chorar mais um pouquinho. Aí chora, chora, passa. Aí vem aquele amor profundo pela mãe, né? Você fala assim, nossa, explodindo de amor. Aí você fica no amor, mas de repente volta a mágoa, você vai lá, chora. Mas... Então é um processo de cura que demanda a gente olhar para ele, sabe? Se a gente não Uhum. olha, ele não se. E a gente tem que se respeitar no tempo de, assim, olha, eu tenho um tempo para isso aqui curando. Não é de um dia para a noite, né? Eu tenho, assim, né? Vocês sabem que eu sempre compartilho meus processos, todo mundo sabe deles, eu nunca não escondo, né? Mas nesses processos de cura com pai e mãe, recentemente eu falei, o meu companheiro falou, nossa, mas você ainda tem isso em relação ao seu pai? E eu falei assim, olha, tudo que eu já conquistei. Eu já conquistei muito, eu já liberei muita coisa, eu já sarei muito e eu faço terapia. Então isso aqui está no processo de resolução. Isso aqui vai se resolver. É só me dar mais um tempo, né? É só Sim. a gente ter mais um tempo para aquilo. Então, o nosso caminho de conexão com o portal do feminino, do masculino, é de total perdão, né? Na minha percepção. O perdão, gente, às vezes ele não é aquele perdão tipo assim, nossa, vou passar a mão, foi tudo lindo. Não é isso. É um perdão da compreensão de que naquele momento aquelas feridas foram feitas porque aqueles adultos que nos feriram, eles não conseguiam é, fazer diferente, né? Assim, é doloroso isso, mas não sei por que a gente chegou nesse assunto, mas é meio isso assim, né? Uhum. Uhum. E, A gente está num e contexto aí a constelacional, gente... como diz a Rebeca. Hã? É porque a gente está num contexto bem constelacional, como diria a Rebeca, então a gente vai trazendo esse movimento do É, como liberar também, né? Uhum.
E assim, é pegar o nosso adulto e falar, olha, hoje eu sou adulta. Então eu olho para essa menina que chora, às vezes eu vou precisar acalentar ela, vou precisar colocar no colo, mas depois eu vou continuar como adulta. E como adulta eu entendo que aquilo que você falou, não tem, eu também sou muito isso, não tem certo, não tem errado, tem o necessário para aquele momento, entendeu? Dentro da antroposofia, a gente fala que o errado é só um certo fora do contexto. Porque às vezes, naquele momento que Uau, o que contexto está. demais! Nossa, eu acho assim, ainda não entendi Maravilhosa essa direito, não, definição. mas eu acho que eu entendi. E aí a gente falou assim, mas peraí, como assim você falar que o nazismo é uma coisa certa? E aí a gente ficou bem doloroso, né? Tipo, como assim falar que o nazismo é uma coisa certa fora do contexto? E aí o professor falou, olha, a gente não conhece todos os contextos, mas talvez em algum contexto da humanidade, muito passada ou muito futura, ele foi necessário para algum aprendizado. Então a gente olha dessa forma, entendeu? Sim. Então, assim, Fazendo um a gente adendo, precisa. não querendo justificar o nazismo, né? Mas Não, graças ao que aconteceu na Alemanha e toda a necessidade que eles tiveram de compensar toda a dor e violência causada pelos movimentos nazistas, hoje nós temos a constelação familiar e hoje nós temos grandes curadores de formas absolutamente inusitadas e muito profundas surgindo de lá. Então, o movimento de compensação que o universo faz o tempo todo, das pequenas desordens às grandes desordens, vai beneficiando demais a gente, né? Então, realmente, é muito profundo isso, precisa de uma maturidade muito grande para olhar para isso, errado é só o certo, fora do contexto, isso eu até anotei aqui, porque é muito profundo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha além do aparente, quando a gente olha o grande movimento que é gerado a partir disso, a gente começa a perceber que tem muitos presentes, né? Mesmo em algo que causou tanta dor. Ai, desculpa. uma coisa do povo alemão, nos governos alemães, por exemplo, é que eles se posicionam, nós erramos. Eu acho isso bonito, entendeu? Assim, as gerações futuras, elas falam, sim, nós erramos. A gente busca consertar esse erro. Mas não tem um esquecimento. Tem assim, olha, nós reconstruímos nossa vida, nós estamos seguindo, a gente está dando melhor, mas a gente reconhece que aquilo. E eu acho que isso, esse reconhecer, é uma das coisas que a gente tem que aprender em relação a gente mesmo, em relação a as nossas posturas na vida, porque quando você caminha pelos caminhos de autoconhecimento, você não acha flores sobre você. A gente não encontra flores sobre mim. A gente encontra as feridas que foram feitas. Isso, Rudolf Steiner também é alemão. Esqueci de trazer isso. E também é bem no contexto ali da Primeira e da Segunda Guerra que a antroposofia surge. É, Uau. e, e a gente tem que olhar para isso assim. E olhar, quando a gente começa no autoconhecimento, a gente encontra tanta coisa ruim. Eu, pelo menos, encontrei muita coisa minha que precisava corrigir. E vai Muitas continuar vezes em que eu. encontrando, né? Que a sombra, como é que é? Precisa da sombra para ter luz. E essa sombra é quando a gente reconhece e fala, nossa, e é diferente de, né, assim, por exemplo, eu brinco com meu filho, às vezes ele pede desculpa de alguma coisa, mas continua fazendo. Aí, não, desculpa. Aí você fala assim, não, isso não serve, não é assim que funciona. É você falar, olhar e falar, não vou mais ficar andando molhado pela casa, eu vou trazer a toalha para o banho. Então são coisas assim. E a gente tem que fazer esse movimento, não é só, né? Ir lá e falar, nossa, me perdoa, mas tem que ser um. E a gente erra muitas vezes, porque a gente comete de novo, e aí a gente vai aprendendo. Então, esse movimento, não sei se a gente chegou nesse assunto, mas esses movimentos, eles são importantes que a gente reconheça, assim, tanto erros pessoais quanto erros, né, erros não, né? Falando erros, mas assim, contextos que fizeram mal a pessoas, né? E esses contextos que fizeram mal, olhar para isso com o olhar da reparação também, né? Como hoje eu posso trazer em mim, no meu comportamento, algo que eu possa não cometer mais não ferir mais, né? Porque o que poderia ser um erro fora de contexto? É quando a gente fere mesmo muito o outro, e a gente fere pelas nossas atitudes. Então, voltando para os aspectos da cura, a nossa cura e a cura do outro, ela está principalmente nessa monte de ferida que a gente tem que curar. Então, a nossa geração, ela é uma geração
que é muito, a gente tem que ser muito grata, porque a gente aceitou muitas ferramentas que não tinham para as nossas mães, né? Hum, E mesmo se a minha mãe tivesse acessado esse monte de ferramenta que eu tenho certeza que ela teria usado de forma muito positiva, porque a ferramenta que ela tinha, que era a oração, ela assim, sempre usou de forma muito potente. E que é uma uhum. ferramenta ancestral muito do sagrado, né? Então, assim, uau, o que eu posso fazer para me conectar mais ainda a esse portal do sagrado? Então, o portal do sagrado pode ser que traga aquela cura e aquele aspecto do meu de curador mais profundo. Porque se você está imbuído do sagrado, né, uma coisa que você não precisa fazer nada, você não precisa forçar nada, nenhuma barra, porque as coisas simplesmente fluem. Mas como que eu vou me imbuir mais e mais do sagrado? Olhando para as curas do feminino e do masculino que eu preciso fazer. E a partir disso, caminhando mais e mais para o sagrado. Tem uma coisa uma percepção que eu vejo que é muito forte, assim, fez muito sentido para mim. Por exemplo, Jesus, Buda, Gandhi, todos esses seres iluminados, Madre Teresa, São Francisco, esses seres iluminados, na verdade, o que eles encontraram? Eles encontraram o caminhar a partir do seu sagrado, né? Do seu eu superior, trazer a voz do divino dentro, a partir deles. A maioria de nós não encontrou isso em si. A maioria de nós propaga a ideia daqueles que encontraram. Só que quando Ó, a gente, as uau. igrejas, por exemplo, propagam a ideia daqueles que encontraram. A igreja propaga a ideia de Jesus, mas não vive o Cristo em si, né? Assim, a experiência do Cristo em si. Então, o que a gente tem que buscar mesmo é essa experiência em nós, a gente parar de ditar para o outro. Então, o primeiro caminho para a gente realmente se conectar com essa mulher curadora é fazer esses caminhos internos, porque eles doem, eles levam a catarse, é choro, né? É tudo isso, mas é isso que vai tirar a dor de dentro, não é verdade? Sim, sim. Nossa, eu tô aqui chupando manga. Depois eu quero até assistir várias partes, eu quero assistir a live inteira, mas essa parte final aqui é muito certa. Eu tô lendo o livro Cartas de Cristo, né? E você trouxe Parabéns. essa questão. E eu sempre eu fui muito religiosa, né? E quando eu era religiosa, mesmo assim, mesmo sendo guiada por alguém que estava falando de alguém, mas que não necessariamente tinha vivido a experiência, eu tinha alguns questionamentos que eu falava, gente, mas o que é ser cristão de verdade? O que é viver essa essência do sagrado? Né? E esse livro tem me trazido algumas respostas bem importantes. É um livro difícil de ler, porque ele desmistifica muitas crenças que a gente tem sobre Jesus, né? Mas assim, tem sido muito incrível porque Jesus ali relata que ele realmente, ele também viveu de uma forma leviana, ele foi maloqueiro mesmo, ele era um cara que afrontava as pessoas e tipo a curadora, eu sei que eu tenho um talento, eu quero curar, mas eu vou curar pela afronta, não vou curar pela luz. E quando ele teve a iluminação dele, que foi quando ele foi para o deserto, ele fala que é inexplicável, que ele gostaria que todas as pessoas vivessem o que ele viveu. Que, na verdade, o que ele fala que é a iluminação? É o resgate do sagrado, que já está em nós, mas que a gente não sabe acessar. E que é o que eu mais amo em Axis, porque o propósito de Axis, inclusive, né, a gente não está falando sobre isso aqui, mas eu acho que é pertinente falar, o propósito de Axis é acessar, relembrar o saber que a gente já tem, mas não lembra que tem. Que é o saber iluminado, e a iluminação natural que todo ser tem. O meu superior é nosso, não é uma coisa que você vai construir, ele já está, né? O ser divino que todos nós somos, ele já está aqui. Só que se a gente não se aprofundar nesse autoconhecimento, se a gente não fizer essas curas, a gente vive na superficialidade. E a superficialidade é a máscara. E a máscara ela é construída pela necessidade de pertencimento e ela é construída pela necessidade de se sentir amado. E tem a ver com a gente ter perdido pai e mãe lá na nossa infância, da gente achar que os nossos pais não foram suficientes. Que dá, inclusive, uma outra live bem profunda. Né? Que inclusive você ia comentar algo sobre mãe, não sei se você já, já falou Não, que eu você acho que deu. a gente pode seguir uma live, porque eu vou precisar sair para o consultório, senão eu me atraso. Tá. Não, mas são 9h05 também, o Instagram daqui a pouco finaliza aqui, que é 9h08, né? 1 hora de live. Mas assim, são muitas coisas muito bonitas, né? Mas assim, Paty, eu queria que a gente fechasse com um conselho divino, um conselho que vem lá de dentro, né? Como que eu acesso, Olha, o então, meu a minha mulher? Você já falou muitas vezes sobre isso, mas de uma forma resumida,
como que eu olho e acesso essa mulher curadora que existe em mim? Olha, a única coisa que eu tenho hoje comigo é que a medicina que existe de verdade funciona é a medicina da autocura. Então, é um processo que é a gente, a gente se curar de dentro, porque à medida que a gente vai se curando de dentro, a gente vai se fortalecendo enquanto curadora, a gente vai conseguindo atuar melhor na cura das pessoas ao nosso redor. A gente se torna uma coisa que eu chamo, que desde o primeiro curso da MSI eu trago esse conceito que é a presença que cura. A presença que cura, ela só precisa caminhar, que ela exala a cura, entendeu? Sim. Ela só precisa falar assim, eu te amo, Paula, que a Paula já está curada. É Jesus a presença que cura, né? Assim, por que que as pessoas caíam em prantos quando se aproximavam dele? Eu imagino, pensa que delícia que devia ser, porque aquela vibração tão alta de amor, né, de resolução, de iluminação, fazia a gente, né? Se a gente for explicar pela física quântica, eu estava vibrando lá 40 Hz, super mal, mal, mal. Chega Jesus com 1000 Hz, ele faz meu negócio subir assim, ó, que eu não tenho como eu não ficar bem. Então, isso é assim, aquilo que a gente mais tem que buscar alcançar, sabe? Assim, eu não estou nenhum zero décimo desse patamar, mas a gente precisa muito, muito. Se tem uma coisa que a gente precisa acessar para caminhar como curadora nessa vida, é esse lugar, a presença que cura, entendeu? É ser essa pessoa, ser esse ser que traz essa frequência alta para todo mundo. A gente já tá muito difícil viver. No seguinte sentido, a gente já tem que lidar com um monte de coisas. Então, quanto mais eu puder, se eu me posiciono como uma curadora, a mínima responsabilidade que eu tenho, né? Não estou falando que eu vou ser perfeita, igual eu falei, tem dias que a gente vai morrer de chorar, que a gente vai ficar com raiva da né? Que a gente vai brigar com o marido, que a gente vai fazer um monte de coisa, porque a gente é humano, encarnados, e a gente tem que ter a humildade, inclusive, né, desses momentos. Mas até a humildade é para levar para o nosso eu superior. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, era essa. Buscar ser essa presença máxima, entender? Entendeu? Entendeu? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Queridos, podem seguir a doutora Patrícia Sanguita, tá? Ela tá marcada nos meus stories, vai ser marcada agora novamente, que eu vou fazer um print. Compartilhem por que valeu a pena essa live, compartilhem essa live com as pessoas que você ama, que você acredita que vai fazer sentido. Lembra sempre que às vezes a gente nem acha que vai fazer sentido para aquela pessoa, mas às vezes tinha uma coisinha ali que ela precisava ouvir, não era da Paula, era da Patrícia. Né? Por isso que eu acho tão importante a gente trazer os convidados também. Amanhã temos live com a Priscila Braga, na sexta-feira com Fernanda Moreno, e a gente continua aí nessa linda jornada de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Patrícia, que honra, que alegria. Vamos fazer uma foto? Aí você que está aí, quiser fazer um print também, aí compartilha o que você aprendeu de mais especial. Vamos lá, 1, 2, 3 e um sorriso. Peraí, deixa eu tirar só os comentários aqui para poder pegar você. 1, 2, 3 e já! Alguma coisa aqui. Tá bom. Mexi aqui, foi um filtro aqui diferente. Não, mas aqui deu certo. Paty, gratidão. Olha, que honra, que alegria. Essa live vai ficar gravada e qualquer coisa também você compartilha ali algumas coisas se o pessoal perguntar. Podem perguntar para a Paty, podem perguntar para mim e vamos juntos, tá Eu vou bom? colocar lá no meu perfil também, na hora que eu Isso. sentar com calma aí. E vou compartilhar para as pessoas assistirem. Obrigada, Paula, também pelo convite. Eu que agradeço. Vai lá. E seguimos, né? Hã? Beijo. Não entendi. Seguimos. E seguimos. E só para lembrar, pessoal, pode sair, tá, Paty, que eu sei que você está no seu horário. E só para lembrar, dia 13 agora nós vamos ter uma classe de barra de Axis aqui em Presidente Prudente. Dia 20, que também é um domingo, nós vamos ter uma imersão presencial de constelação familiar aqui. E também, depois nós temos uma agenda em Brasília e em Florianópolis. Dia 2 e 3 de abril em Brasília, com classe de barra de Axis e constelação familiar também. E em Florianópolis, dia 1º de maio e dia 7 de maio. Dia 1º de maio, classe de barra de Axis. E dia 7 de maio, imersão com constelação familiar. E qualquer coisa que precisar, chama a gente, que tanto eu, doutora Patrícia, Rebeca e todas essas pessoas lindas que estão contribuindo aqui, estamos à disposição para ajudar na sua transformação e no seu desenvolvimento, tá bom? Ó, beijo grande, bom dia!